No vídeo de hoje, iremos aprender quais as principais diferenças entre transformadores com núcleo de ferrite e transformadores com núcleo de ferro. Primeiro eu vou começar falando para vocês sobre os transformadores de ferrite, né? Já de cara, a principal diferença está no material que é feito os dois. Esses são feitos de ferrite. O ferrite, gente, nada mais é do que um material ferromagnético, tá? Ele é uma liga. Esse material aqui, ele é composto de ferro, boro, bário, estrôncio ou molibdênio. Ele certamente possui alta permeabilidade magnética e forma uma liga que retém suas propriedades magnéticas bem melhor do que esse tipo de transformador aqui, né? Então, ele é um tipo de transformador, mesmo sendo pequeno, ele é muito mais eficiente que esses transformadores de ferro aqui, pois possui propriedades magnéticas muito melhores do que o ferro, tá? Então, esses caras aqui são feitos de ferrite, tá? Normalmente a cor diferencia o tipo de material que é feito o ferrite, tá? Então, esse azul pode ser de um material, esse de outro. Então, cada um desses aqui vai ter um valor diferente, tá? De permeabilidade magnética. Cada cor vai ter uma permeabilidade magnética diferente uma da outra. Porém, todos de ferrite são mais eficientes que os de núcleo de ferro. Então, os de núcleo de ferro, do que é feito esses transformadores com núcleo de ferro? Esses transformadores aqui, gente, tanto esse grande aqui quanto esses outros, é feito de aço silício, tá? São várias chapas de aço silício, algumas em forma de E, algumas em formato de I. Então agora, outro dado importante. Qual uma outra grande diferença entre esses caras aqui? Uma diferença clara e óbvia. É a forma como cada transformador desse trabalha, gente, tá? Esses transformadores aqui de ferrite trabalham de forma diferente desses aqui com núcleo de ferro. Esses de ferrite aqui, eles trabalham com alta frequência, tá? Ou seja, chaveamento e oscilação muito rápida. Então esses aqui trabalham com frequências altas, esses com frequências mais baixas. Por exemplo, esses pequenos aqui trabalham de 22 kHz a 100 kHz, que é 22.000 Hz a 100.000 Hz. Já esses grandes aqui, todos trabalham ambos em 60 Hz, beleza? Que é a frequência com que a onda oscila, beleza? Esses transformadores aqui com núcleo de ferrite, gente, encontramos desses transformadores facilmente em fontes de computador ou fontes de alimentação, tá? Eles possuem uma eficiência muito grande, tão grande quanto esses caras aqui. Porém, normalmente eles precisam de um circuito extra ou auxiliar para ter sua potência total. Esses transformadores de ferrite não possuem perdas tão grandes quanto esse cara aqui, com núcleo de ferro. As percas desse é bem menor. Então quer dizer que esse cara aqui, esse de ferrite, pode ser muito mais eficiente que esse cara grande aqui, porque suas percas, por conta do material do núcleo magnético, é bem menor do que as percas desse. Por isso que normalmente em fontes de celular, fontes de computadores, usamos esses aqui, pois trabalham em alta frequência, tá? Tem uma ótima potência e tem poucas percas. Temos os indutores, né? Vou mostrar uma curiosidade para vocês aqui agora. Os indutores, como esse amarelo, por exemplo, também é feito de ferrite. O mesmo material desse transformador aqui, tá? Tem outro aqui, olha só. Tá, Lê, mas agora, e as aplicações? Aonde eu vou usar esses transformadores? Bom, em inversores, podemos usar circuitos eletrônicos, junto com esses caras aqui de ferrite, e criar inversores muito top e potentes com ele, igual eu já mostro aqui no canal. Tem vários inversores aqui no canal, feito com esse tipo de transformador aqui. Eu ainda não fiz inversores para o canal com esse tipo de transformador aqui, tá? Mas logo eu farei. Por que eu tenho usado só esses caras aqui nos meus inversores? Porque todos os meus inversores trabalham em alta frequência, tá? Então por isso que eu uso eles. Depois, na saída deles, eu retifico, transformo em corrente contínua de novo, para que a gente possa usar os equipamentos de forma segura, sem risco dessa alta frequência chaveada que chega neles danificar os equipamentos. Já aqui nesses caras aqui, como eles trabalham na frequência da rede elétrica da gente e da casa, eles trabalham em 60 Hz, esses caras aqui eu nem preciso retificar. Quando eu uso eles em um inversor, por exemplo, eu não preciso retificar, porque ele vai ser para mim corrente alternada AC já em 60 Hz. Beleza? Pois trabalham em 60 Hz. Então não adianta fazer um inversor próprio para esse cara aqui, que oscila 22 kHz, que é 22.000 Hz, e querer ligar um cara desse aqui, porque não vai funcionar, tá?
Então só vai funcionar com esse cara aqui, a não ser que eu faça um circuito do meu inversor próprio para esse cara aqui, que trabalha em 60 Hz, certo? Então, esses transformadores de ferrite aqui a gente encontra em fontes, pode ser qualquer tipo de fonte chaveada, pode ser de computador, igual essa aqui de monitor, tá? Ó, um aqui. Já esses aqui a gente encontra em sons, aqueles aparelhos de rádio mais antigo, 3 em 1, né? Esse grandão aqui a gente encontra ele em no-breaks, estabilizadores, beleza? Então lembrando, esse aqui, feito de ferrite, é uma liga magnética, que contém vários metais e minerais, com uma eficiência magnética muito melhor que esse aqui, que é feito de aço silício. Agora, para quem não entende muito de eletrônica, deixa eu dar uma breve explicada sobre o que é um transformador, porque muita gente não entende. O transformador, gente, nada mais é do que uma máquina elétrica com duas bobinas. Uma bobina primária, né? Como, por exemplo, esses dois pinos aqui, e uma bobina secundária. Vou colocar o símbolo aqui para vocês verem. Essa bobina não tem contato entre elas, tá? O que ocorre aqui é só uma coisa. Nesse de ferrite, a gente tem o chaveamento, que vem para o primário, que é a primeira bobina, né? Aí, esse chaveamento da primeira bobina cria um campo eletromagnético muito rápido. Esse campo eletromagnético vai passar por esse núcleo de ferrite aqui e vai excitar a bobina do secundário, que não tem ligação nenhuma uma com a outra. Com esse campo magnético correndo rápido pelo ferrite aqui, ele vai transmitir para o secundário. Vai criar um campo magnético oscilante rápido, que vai criar uma nova corrente elétrica no secundário. E aí ele vai poder aumentar ou diminuir a tensão de acordo com o tipo de transformador. Por exemplo, vamos supor que eu esteja usando esse transformador como transformador abaixador de tensão, mesmo sendo de ferrite. Vamos supor aqui que eu vou entrar 220 volts aqui nesses dois pinos, e aí aqui nesses dois pinos aqui vai sair 5 volts, por exemplo. É só um exemplo, tá? Então ele é um transformador do tipo abaixador. E se fosse ao contrário? E se aqui eu entrasse 5 volts e saísse 220 do outro lado? Aí era um transformador elevador de tensão, porque eu estou entrando com a tensão menor e subindo para uma maior. Normalmente, nos inversores, a gente usa esse cara aqui como transformador elevador de tensão, tá? A gente entra com tensão baixinha, mas de alta potência, alta corrente e alta frequência. Aí no seu secundário, essa tensão é elevada, continua em alta frequência, com alta corrente, porém muito mais elevada. A gente retifica e reaproveita essa corrente. Beleza? Mesma coisa funciona com o núcleo de ferro. Os transformadores trabalham de maneiras parecidas. São máquinas elétricas parecidas uma com as outras. A diferença está no seu material e na sua eficiência, de acordo com o material que é produzido. Esse com núcleo de ferro, por exemplo, também tem um enrolamento primário e tem um enrolamento secundário. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Esses dois fios que estão saindo aqui é o meu secundário. Isso aqui é o center tape, né, o meio da bobina. Normalmente o fio do secundário é bem mais grosso do que do primário para suportar maiores correntes, pois a corrente do secundário tem que ser mais alta, nesse caso aqui, do que a do primário. Então, desse lado aqui é a minha entrada do primário. Então, lá dentro do transformador eu vou ter o meu primário enrolado, né? Aí vai ter uma fita por cima dele, do fio. Aí não tem contato nenhum uma bobina com a outra. Aí por cima desse fio, que é o primário, vai ter outro enrolamento novo, que é o meu secundário. Então vai ter a troca de um campo eletromagnético, que vai passar pelas chapas de aço silício, né? Vai correr por aqui, vai induzir esse campo eletromagnético, do primário aqui vai ser induzido aqui, e vai ser transmitido, né? Transmitido para o secundário. Quando esse campo for transmitido para o secundário vai gerar corrente elétrica, porque sabemos que um campo magnético oscilante em um condutor, a gente tem corrente elétrica. O mesmo acontece no transformador. A gente tem uma corrente no primário, cria um campo magnético, corre por aqui, excita o secundário, né? Excita o secundário cria corrente. É dessa forma que um transformador trabalha. Igual eu tinha falado, ele pode ser tanto elevador ou abaixador. Aqui eu posso usar esse cara de duas formas, né? Se eu quiser usar ele no inversor, por exemplo, eu quero uma tensão maior de saída. Eu vou entrar aqui, por exemplo, com 12 volts de cada lado.
em 60 Hz já, porque esse cara trabalha com 60 Hz, baixa frequência. Vou projetar meu circuito de tal forma que trabalhe em 60 Hz para funcionar esse cara aqui. Aí eu vou entrar aqui com 60 Hz do inversor, certo? Essa entrada aqui, 12 volts, vamos supor 12 volts aqui. E aí aqui no secundário vai sair meus 120 volts, 127 volts. Eu projetei ele para isso. Eu fiz um enrolamento dele desse jeito. Então existe como a gente desmontar esse cara aqui e trabalhar no enrolamento dele através de fórmulas e cálculos, que logo logo eu trarei em novos vídeos. Então existe como a gente trabalhar esse cara aqui para mudar o enrolamento dele de acordo com o que a gente necessita. Esse cara aqui eu preparei ele para ele entrar uma tensão de 12 mais 12 e sair 120, né? Para me ligar em inversor, ou entrar 120 e sair 12 mais 12, por exemplo. Beleza? Então essa é a diferença, gente. A principal diferença está no material de construção. Aqui temos uma liga magnética de vários minerais e metais. Aqui temos um material só, o aço silício, tá? Então esse cara aqui pode ser mais eficiente que esse cara aqui, tá? Esse cara aqui, por ter um rendimento menor que esse, ele vai esquentar mais, vai ter percas de corrente maior, que são as famosas correntes parasitas, que a gente chama, tá? Ou percas por histerese magnética. Então esse cara aqui, a gente tem percas por histerese magnética bem maior do que esse cara aqui. Então é por isso que eu gosto muito de usar transformadores de ferrite, que trabalham em alta frequência nos meus inversores. Porque para ser equivalente a um carinha desse, que já não é muito pequeno, eu precisaria de um cara grande desses. Entendeu, gente? Porque a eficiência desse é muito maior do que esse. Então nesses de ferrite aqui, quanto maior o tamanho do núcleo magnético do transformador, também maior é a eficiência, tá? E a corrente suportada por eles. Porém, a gente também pode desmontar esses caras aqui e montar um enrolamento de acordo com a necessidade que a gente precisa. Eu posso enrolar ele através de cálculos matemáticos e fórmulas, assim como eu posso enrolar esse, tá? Então eu posso transformar ele do jeito que eu quiser, beleza? Por exemplo, eu posso fazer um primário entrando 12 aqui e saindo 300 volts aqui. Ou o contrário, entrando 300 e saindo 12, tanto faz. Posso mexer no enrolamento dele, desmontando e refazendo. Beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi mais uma introdução para quem não tem conhecimento sobre transformadores, tá? Se você for novo aqui no canal, já se inscreve e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo que eu postar. E já deixa seu like, capricha no like. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ler seu comentário. Ah, e se você ainda não conhece o meu curso de Elétrica e Eletrônica, o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então até logo e fui! Fearless.